todos. Acima de tudo, é um prazer estar aqui com essa oportunidade para treinar esse grande clube, até porque há uns 3 anos atrás eu falei que eu tinha esse sonho e hoje estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Eu acho que treinar um Flamengo, pelo menos na minha opinião, é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira pela grandeza desse clube. Obrigada a todos. Presidente, por favor, pode entregar a camisa oficial. Renato, teremos também a nossa foto aqui oficial. Lembrando que o Renato começa hoje aqui o trabalho no Ninho do Urubu, no CT Jorge Lau. E agora aquela foto oficial aqui com o nosso fotógrafo Alexandre Vidal. Aqui, por favor. Vale a gente reforçar que o Renato vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo e também uma pergunta de um sócio torcedor. De frente agora. Na quarta-feira tem um jogo importantíssimo, né, pela Libertadores, jogo de ida das oitavas de final contra o Defensa e Justiça. Então o Flamengo treina hoje e amanhã e depois amanhã segue viagem para a Argentina. Renato aí já com a camisa oficial em mãos. Vou dar início às perguntas aqui para o nosso novo técnico Renato Gaúcho. Renato, a primeira pergunta é do sócio torcedor de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Marcelo Guedes. Boa tarde, Renato Gaúcho. Seja bem-vindo ao Clube de Regatas do Flamengo. Você já conquistou o título brasileiro em 87, jogando pelo Flamengo. Qual vai ser a emoção agora de tentar conquistar um título como treinador? É emocionante, né? Título é sempre título, costumo falar sempre para os meus grupos. Então, hoje, à frente do Flamengo, é um título que eu não tenho ainda como treinador, o título brasileiro. E eu lembro até hoje da emoção de ter dado a volta olímpica juntamente com meus companheiros em 87 no Maracanã. Todos nós liderados pelo grande ídolo Zico. Então, foi uma satisfação muito grande. Eu espero que agora com esse grupo, eu como treinador, a gente possa realizar mais um sonho. Só lembrando que agora eu começo com as perguntas de jornalistas e após a entrevista do Renato, Marcos Braz e Bruno Spindel estarão à disposição também dos jornalistas. Primeira pergunta do Caê Mota, do GE. Renato, boa tarde. Você volta a vestir a camisa do Flamengo 23 anos, 2 meses e 6 dias depois da sua última partida pelo clube. Como primeira pergunta, me permito fugir do campo e bola para falar de sentimento. E você nunca escondeu o que sente pelo Flamengo. Queria saber de que maneira você alimentou no seu íntimo essa relação, mesmo em 2 décadas, onde boa parte da torcida te via como rival ferrenho, e seus 58 anos ainda é possível falar que está realizando um dos maiores sonhos da sua vida. Sem dúvida alguma, é o que eu falei, né? Há alguns 2-3 anos atrás eu falei que era meu sonho treinar o Flamengo pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. E a satisfação, eu acho que todo treinador ele sonha um dia em treinar o Flamengo. E eu estou realizando esse meu sonho. E pode ter certeza que eu estou bastante emocionado. Falei isso pro Braz e pro Bruno no último sábado, quando eu estive conversando com eles. E poder voltar ao Flamengo, poder voltar a pisar no Maracanã, estar ao lado desse grupo vencedor, acima de tudo. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo me entendeu até hoje, quando, por exemplo, nos últimos 4 anos e meio que eu estava treinando o Grêmio, que eu sou um profissional e quando visto a camisa de um clube, eu visto mesmo. Então, todas as vezes que eu enfrentei o Flamengo no Maracanã, eu sei da força do Flamengo, sei da força da torcida do Flamengo. Eu espero mais do que nunca também que, lógico, com segurança, com os protocolos, a torcida do Flamengo possa voltar ao Maracanã, porque eu sei da força dela desde a época que eu jogava. Então, uma satisfação muito grande ter jogado e ter conquistado aqui nesse grande clube, como uma satisfação muito grande agora voltar como treinador. E eu espero que com o trabalho juntamente com o grupo e com a força da nossa torcida a gente possa dar continuidade às conquistas. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, boa tarde. Te desejo tudo de bom no Flamengo e muitas conquistas para a nação. Com você no comando, como será aproveitada a base do Flamengo? Eu, por onde eu passo, gosto de trabalhar com os garotos. Eu, ontem mesmo, lá no
no Maracanã após a partida. Eu falei com as pessoas aqui do Flamengo e pedi inclusive para marcar um coletivo hoje para os jogadores que não atuaram na partida de ontem, justamente contra os garotos, para eu poder começar a observar. Não tenho medo de lançar um garoto, mas o garoto tem que ser lançado na hora certa, no momento certo, para que a gente não possa queimá-lo. Eu acho que outro grande exemplo na minha passagem pelo Grêmio. A gente descobriu vários garotos lá e tiveram sucesso no profissional. Então pode ter certeza que eu vou observar muito a base, já tem algumas informações inclusive de alguns jogadores, e sempre que eu achar que o garoto está na hora de entrar alguns minutos, ser aproveitado, pode ter certeza que isso vai acontecer. Isabelle Costa, torcedores.com. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo. Você já disse que queria comandar o Flamengo algum dia, mas durante esse percurso existiram alguns atritos entre você, a torcida e até com o clube. Sabendo que você chega com alguma resistência, como pretende trabalhar para trazer para perto os que estão receosos com a sua chegada? Olha, eu não lembro desses atritos que eu tive com o clube ou com a própria torcida do Flamengo. A maior prova é que eu sempre no jogo beneficente que o Zico faz todo final do ano, não no último ano por causa da pandemia, que a torcida me vaiava, o Zico até brincava comigo, tá vendo? Você é ídolo desse, a torcida gosta de você, mas aquele gol de barriga, mas são coisas que acontecem aí. Eu acho que o mais importante de tudo, o torcedor pode confiar que a gente vai trabalhar bastante para conquistar. E a maior prova de carinho que a torcida do Flamengo tem comigo, que nos últimos 3 dias eu estava na praia, eu tive que ir embora pelo excesso de fotos, pelo carinho da torcida do Flamengo. E o que eu falei, eu volto a repetir, a torcida do Flamengo pode ficar tranquilo que trabalho que não vai faltar para que a gente possa conquistar títulos, que é o que todo mundo aqui, treinador, comissão técnica, diretoria, presidente e o torcedor. Então a gente está com a mesma camisa, a gente vai trabalhar para que a gente possa continuar dando alegria ao torcedor do Flamengo. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, bem-vindo. Você sempre falou que a sua hora de treinar o Flamengo iria chegar. Como é a sensação de comandar o clube que você, em 1990, afirmou ser o que ama? É o que eu falei, eu quando eu jogava pelo Grêmio, quando era jogador ainda, eu tinha um sonho, e sempre falava, de um dia jogar no Flamengo, jogar no Maracanã, ao lado do meu grande ídolo, que sempre vai ser o Zico. E em 87 eu pude concretizar esse sonho, jogando no Maracanã, conquistando o Campeonato Brasileiro e jogando do lado do Zico. Então, quando se fala de Flamengo, realmente que eu falei, toda pessoa que sonha alto, um dia sonha em jogar no Flamengo, em treinar no Flamengo, e treinar o Flamengo. Então, como jogador, eu realizei esse sonho, ajudei a conquistar alguns títulos, e hoje, como treinador, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para dar continuidade nesse trabalho, para que o Flamengo possa continuar conquistando. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Renato. Em algumas oportunidades, durante a última passagem pelo Grêmio, você destacou bastante o poderio financeiro de outros clubes brasileiros, como Atlético Mineiro, Palmeiras, mas especialmente o Flamengo, e garantiu que eles tinham a obrigação de apresentar títulos e futebol bonito pelo que gastaram. Hoje você assume o Flamengo e seu elenco, que é tão qualificado quanto caro. Você pode, então, ser cobrado por títulos e futebol bonito e bem jogado? Se você gastar R$100 por mês num clube, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 1 bilhão, você vai ser cobrado por títulos. Eu acho que todo torcedor quer ver seu time campeão. É lógico que você tem uma vantagem no momento que você gasta, traz jogadores e qualifica teu grupo, as chances de você vencer são maiores. Mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar. E nós temos exemplos no mundo todo. Não vamos muito longe, vamos falar de um PSG, por exemplo. Quanto que o PSG gastou? E eles não foram campeões. É lógico que você, com jogadores qualificados, como o Flamengo tem, as chances de você conquistar são maiores, sem dúvida alguma. É para isso que a gente vai trabalhar. Tanto é que Atlético, Palmeiras, próprio Flamengo gastaram muito e por isso que chegam toda hora, por isso que tem conquistado. Agora, a cobrança ela vai existir em todos os clubes, independente do que você gastar. Raíza Simplício, do Gol. Renato, boa tarde. Em 2019, você elogiou bastante o elenco do Flamengo
disse que era o melhor e mais caro do Brasil. Mas aquele time perdeu algumas peças importantes. O Ceni havia pedido alguns reforços antes de sair. Queria saber como você avalia esse elenco. Dá para ganhar tudo ou acredita que há necessidade de reforços em algumas posições? O elenco é maravilhoso, o elenco é muito forte. Se vai ganhar tudo, a gente vai trabalhar para isso. Mas não é fácil, não é só o Flamengo que quer conquistar. Todos os clubes querem conquistar. O próprio Atlético, Palmeiras, que eu citei, que investiram bastante, também querem conquistar. Os outros clubes querem conquistar. Qual é o clube que entra numa competição e não pensa em ganhar? Agora, é lógico, aquilo que eu falei, no momento que você tem um elenco forte, o elenco do Flamengo é forte, sim. Perdeu algumas peças? Perdeu, mas ele é forte. Então, a gente vai trabalhar, como eu falei, para a gente conquistar. Agora, o Flamengo quer conquistar, os outros clubes também querem conquistar. Mas vamos trabalhar para que a gente possa conquistar aqui no Flamengo. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa tarde, Renato, e bem-vindo de volta. Você e Jorge Jesus travaram duelos memoráveis à beira do campo e nas entrevistas. Seus antecessores, Domenech Torrent e Rogério Ceni, sofreram a inevitável comparação com o português. Como você, que foi um dos maiores atacantes da história do Flamengo, encara o desafio de exorcizar o fantasma do JJ? É uma tranquilidade do mundo. Acho que na época que o Jorge Jesus esteve aqui, fez um excelente trabalho, conquistou. O Domenech e o Rogério Ceni tentaram, entendeu? E eu vou continuar tentando também. Eu acho que a gente não tem que ficar cada treinador sem ser comparado aos outros treinadores, entendeu? Cada um tem o seu trabalho, cada um tem suas ideias e a gente vai tocando todos eles, a partir de Jorge Jesus, outros antes mesmo do Jorge Jesus, depois do Domenech, o próprio Rogério Ceni, todos eles podem ter certeza que trabalharam para conquistar. Mas é o que eu falei, não é só o Flamengo que quer conquistar, os outros clubes também querem. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora no Flamengo e vou fazer de tudo para conquistar, como os outros treinadores anteriores passaram por aqui, trabalharam e tentaram. Alguns tiveram êxito, outros não, mas faz parte. Se todo clube que contratasse um treinador tivesse 100% de certeza que ele fosse campeão, o treinador ia fazer um contrato de 10 anos. Mas o futebol não é assim. O futebol, você trabalha, no momento que você tem um elenco forte, é óbvio que você está mais próximo dos títulos, mas isso não te dá garantia de 100%. Bruno Cantarelli, Band. Renato, você é tratado como o melhor técnico brasileiro da atualidade. É o seu melhor momento e o maior desafio da carreira de treinador? O desafio do treinador é toda vez que ele chega num clube, independente da grandeza. Agora, treinar o Flamengo, jogar no Flamengo é diferente. É diferente, como já falei, para qualquer jogador, para qualquer treinador. É lógico que a cobrança ela é muito grande também, mas eu gosto de desafios e estou aqui para trabalhar, como falei, para conquistar. Esse é o meu objetivo. Agradeço também sempre ao presidente Landim, à diretoria, em especial ao Bruno e ao Marco Braz, por terem me dado essa oportunidade. E juntamente com esse elenco aí, a gente vai fazer de tudo para que a gente possa, como já falei, dar continuidade às conquistas. Láslo Dalfovo, Lance. O Flamengo luta nos bastidores para a volta parcial do público nos estádios. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Com segurança, seguindo os protocolos, eu sou a favor. Até porque eu joguei com a camisa do Flamengo no Maracanã, eu sei o quanto é importante a força da torcida. Já enfrentei o Flamengo no Maracanã, eu sei o quanto é difícil enfrentar o Flamengo contra essa torcida maravilhosa. E é o nosso 12º jogador, sem dúvida alguma. Eu torço para que o torcedor possa voltar, até porque praticamente boa parte do público já está vacinado, muita gente já teve. Então, seguindo os protocolos, com segurança, eu sou a favor da volta ao público aos estádios. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo. Quando adversário, você citou os investimentos do Flamengo como motivo para estar sempre no topo. Agora que está no Flamengo e tem esses fortes investimentos a seu favor, o que você considera como obrigação? Obrigação é uma palavra muito forte, né? É o que eu falei, a gente vai trabalhar para conquistar. Mas eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que saber que não é só o Flamengo que quer ganhar.
Todo mundo quer ganhar. Cada clube investe dentro daquilo que pode. O Flamengo não disputa uma competição somente o Flamengo. Tem os adversários também. É lógico que no momento que você tem um elenco forte, é o que eu falei, as possibilidades de você conquistar são maiores. Por isso que a gente vai trabalhar para isso, para conquistar. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo ao Flamengo. Diferentemente do Flamengo nos últimos anos, acostumado a marcar zona, seu trabalho no Grêmio foi notabilizado pelos encaixes individuais na marcação do adversário. Dito isto, você pretende implementar seu modelo defensivo ou se adaptar às características já estabelecidas no clube? O Flamengo sempre joga para vencer. Eu sempre tive essa opinião. Eu já colocava os clubes onde eu trabalhei sempre para jogar para frente, sempre em busca da vitória. Na minha concepção, todo o time que busca a vitória, ele está mais próximo da vitória do que da derrota. Isso não quer dizer que não vai ser derrotado, mas principalmente tendo um elenco como o Flamengo tem, tendo a força de sua torcida, as características dos seus jogadores, o Flamengo, sem dúvida alguma, pelo menos comigo, vai jogar para frente. Cada treinador tem uma maneira e um modo de trabalhar. Eu tenho a minha forma de trabalhar, vou trocar algumas ideias com os jogadores. Agora eu vou procurar colocar em prática aquilo que eu acho que é melhor pro clube, o que é melhor pro time. Agora eu gosto de trocar ideias também com os jogadores para ver se eles estão conscientes dessa responsabilidade e se eles vão se adaptar a alguns ajustes que eu vou fazer na equipe. Até porque o maior problema que eu tenho no momento é o tempo. Então é por isso que vai ser muito importante o vídeo, vai ser muito importante a troca de ideias com os jogadores, justamente porque infelizmente o Flamengo disputa, ou felizmente, né, disputa 3 competições, mas infelizmente não tem o tempo suficiente para a gente ter colocar em prática nossas ideias juntamente com o grupo, por causa do tempo que vai ter muito pouco tempo disponível para os treinamentos. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Renato. Soube que ficou emocionado quando viu que o Flamengo tinha anunciado a sua contratação. Conta isso pra gente, e fale também se bate uma saudade de amigos rubro-negros fanáticos que não estão mais aqui e que também tinham um sonho de te ver treinando o Flamengo, como o ícone do futevôlei, Maguila. Pô, Maguila, muito flamenguista. Eu acho que, sem dúvida alguma, no último sábado, como eu falei, pela manhã eu falei com o Braz, falei com o Bruno, e no final da tarde nós estamos reunidos. E depois mesmo que eu assinei o contrato, a gente estava trocando algumas ideias, conversando, e eu olhei para os dois e falei: olha, vocês não vão acreditar, mas eu estou muito emocionado. Estou muito, porque eu sei da grandeza desse clube, sei da grandeza dessa torcida, eu sei o quanto fui feliz nas minhas passagens por aqui, e como eu falei, era um sonho treinar o Flamengo. Treinar o Flamengo é treinar a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Então, por isso que depois estava tudo acertado, o contrato assinado, eu falei: estou muito emocionado. E sem dúvida alguma, quando chegou essa informação para essa pessoa, é verdade sim, porque foi o que aconteceu no último sábado. Venê Casagrande, Jornal O Dia. Renato, boa tarde. Durante a sua passagem pelo Grêmio, você priorizava algumas competições em um determinado momento na temporada. No Flamengo, você pretende fazer o mesmo? O poupar em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar, nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que é normal entre o treinador com o preparador físico, fisiologista do clube. A gente sempre quer a força total, mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. Então muitas vezes as pessoas falam assim: tá poupando, mas às vezes a gente não entra muito na explicação, e a explicação é essa: quem muito ajuda o treinador é o fisiologista e o preparador físico, e a opinião do próprio jogador. Por isso que muitas vezes eu poupo, porque não adianta você querer colocar em campo se o jogador não tem condições. Você vai colocar o jogador em campo e ele pode sofrer uma lesão e pode ficar 30 dias parado, ou mesmo pode entrar em campo e não ter uma lesão e não conseguir correr porque ele está cansado. Então, esse negócio de poupar, muita gente entende da maneira errada. Eu acho que tem pessoas competentes nos clubes, é o que eu falei: o preparador físico, o fisiologista, o próprio médico,
treinador e a opinião do jogador. No momento que ele se sente bem, que ele está bem para jogar, ele vai jogar. No momento que ele é poupado, é justamente por esses motivos. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Boa tarde, Renato. Desde a saída do Jorge Jesus, de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, nenhum conseguiu agradar a torcida. Você acredita que conseguirá superar os números do português no Flamengo? Pela cobrança que tem num grande clube como é o Flamengo, qualquer torcedor vai agradar, qualquer treinador vai agradar o torcedor conquistando. Eu volto a repetir, o objetivo é esse, é conquistar. Não tem um treinador que chegue num clube, seja ele qual for, imagina da grandeza do Flamengo, que não vai ser cobrado se não conquistar. A gente vai trabalhar para conquistar. Mas é que eu falo, não é só o Flamengo que quer ganhar, todos os outros clubes também querem ganhar. Agora, para o treinador ter sucesso, sem dúvida alguma, ele vai ter muito sucesso conquistando títulos. Luciana Zogaib, Rádio Ferdi. Boa tarde e boa sorte para você, Renato. Você esteve ontem no Maracanã e queria saber sua análise sobre a partida e em que aspecto você considera que mais poderá agregar para a equipe. Essas coisas são muito particulares entre o treinador e o grupo. Por isso que eu gosto de trocar ideias, de conversar, de saber se um jogador está se sentindo mal numa posição, se o jogador se sente bem naquela outra posição. Então é por isso o dia a dia, entendeu? Ontem eu assisti o jogo ao lado do Bruno, do presidente, do Braz, e nós trocamos algumas ideias, eu observei algumas coisas, mas essas coisas é o que eu falei, é muito particular entre o treinador e o grupo. Essas coisas no dia a dia eu vou procurar trocar ideias, fazendo alguns ajustes, entendeu? Porque, como eu falei, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, eu tenho a minha. Eu acho que o mais importante de tudo ontem foi que o Flamengo conquistou os 3 pontos, e isso que é importante, principalmente nessa fase. São 3 pontos importantíssimos na tabela, e é aquilo que eu falei, no dia a dia a gente vai acertando, vai trocando ideias, vai ajustando algumas coisas, sempre pro melhor para a equipe. Lucas Ferreira, Diário do Fla. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo e boa sorte nessa sua passagem pelo Flamengo. Você tem um histórico de aproveitar jogadores das categorias de base para mesclar no grupo principal. Uma das maiores promessas do Sub-20 do clube, o Lázaro, não foi aproveitado por Rogério. Você tem algum planejamento especial para o garoto? Pretende contar com ele na temporada? Eu conto com todo mundo. Eu acho que quem vai dar a resposta para o treinador é o próprio jogador. Eu volto a repetir, eu gosto de trabalhar com jogadores da base. Desculpa. Gosto de dar oportunidades, gosto de observá-los no dia a dia, nos treinamentos, por isso que eu gosto de fazer muitos treinamentos do profissional contra a base, justamente para a gente poder observar mais as informações que eu vou ter aqui dentro do clube, porque tem o garoto, sem dúvida alguma, eu tenho boas informações dele, até porque foi campeão na Sub-17, mas o garoto, não só o Lázaro, como outros garotos, você tem que saber lançá-los, você tem que poder colocá-los, lançá-los no momento certo para você não queimar os garotos, porque muitas vezes você coloca o garoto num jogo errado, no momento errado, o jogador não rende e muita gente acha que o garoto não tem condições de estar no profissional do Flamengo. Então, essa fase aí pode ter certeza que eu sei muito bem fazer, até porque nesses 4 anos e meio de Grêmio dei muitas oportunidades para muitos garotos, trabalhava muito contra a base, e hoje o Grêmio se sustenta financeiramente graças a esses garotos que nós descobrimos na base, e aqui no Flamengo não vai ser diferente. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa tarde. Desde que o Pablo Mari saiu, nenhum treinador conseguiu encontrar uma dupla de zaga ideal para o Rodrigo Caio. Você acha que esse zagueiro existe no elenco do Flamengo? Eu, quando cheguei no Grêmio, por exemplo, o Arthur, que depois chegou na seleção brasileira, foi vendido para o Barcelona, ele estava para ser emprestado para o Ceará. E eu segurei e deu no que deu. Então, se esses jogadores estão no elenco do Flamengo, pode ter certeza que eles têm condições, até porque eles foram campeões em seus clubes. Então, no momento que você tem um grupo da forma que o Flamengo tem, eu acho que, acima de tudo, trocar ideias com o jogador, ver o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa, mas, acima de tudo, eu gosto de trocar ideias com o jogador e passar
muita confiança, não só para os zagueiros, mas para qualquer jogador do grupo. Eu acho que é fundamental em qualquer profissão você ter a confiança do seu chefe, ele passar confiança para você. E isso eu vou conversar bastante com os zagueiros do Flamengo. Tenho visto, lógico, as últimas partidas do Flamengo, tenho visto alguma coisa de bom, alguma coisa que a gente possa corrigir nos ajustes, é que eu falei. Eu acho que o mais importante de tudo é essa conversa tete a tete que eu vou ter com os zagueiros do Flamengo. Léo Burlá, UOL. Renato, boa tarde, seja bem-vindo ao Flamengo. Algumas das pessoas que foram contrárias ao seu nome sempre se recordam da goleada do Flamengo por 5-0 sobre o Grêmio. Como você enxerga essa rotulação do trabalho por conta desse episódio específico? O homem lá de cima não agradou todo mundo, né? Nem o Renato vai agradar todo mundo. Mas é o que eu falei, eu acho que por onde eu vou tenho todo o carinho da torcida do Flamengo. Aquele jogo foi um jogo que o Flamengo, sem dúvida alguma, mereceu ganhar do Flamengo. É mais do Grêmio, o Grêmio não teve naquela noite dele, não tirando, lógico, os méritos do Flamengo, mas são coisas que acontecem no futebol, entendeu? O Flamengo estava numa fase excepcional, ganhando tudo, como falei, com um grande elenco, até porque depois foi campeão, né? Brasileiro e da Libertadores. São coisas que acontecem no futebol. Agora estou desse lado aqui e vou trabalhar bastante para que eu possa dar continuidade nessas conquistas.